Gente, hoje nós vamos fazer aqui uma análise do melhor maratonista brasileiro na atualidade e detentor do recorde desta distância. Estamos falando de Daniel Nascimento, um vídeo diferente que eu vou fazer uma análise um pouco mais profunda e vocês vão me ajudar depois se eu tenho razão na minha observação para o futuro. Fica aí que a gente vai falar sobre Daniel Nascimento. Muito bem, para quem não conhece Daniel Nascimento, Danielzinho, eu já vi esse menino correndo de perto numa meia maratona internacional de São Paulo, que acontece normalmente em fevereiro. Eu vi, foi em 2018, eu acho, 19, né? Eu acho que 2019, Filhote de Grilo estava lá comigo, não estava? Você estava lá comigo. Ele ganhou essa prova lindamente. Tá? Então nós vamos fazer uma análise rápida aqui. Rápida não, profunda. Já fiz essa análise profunda, mas eu vou falar para vocês rapidamente sobre o que eu acho de Daniel Nascimento, que é aí promissor, viu, gente? Mas primeiro você tem que se situar quem que é Daniel Nascimento. Então nós vamos colocar postigo, coloca aqui, ele é o homem do soquinho com Eliud Kipchoge lá na maratona de Tóquio em 2021, gente. Agora me perdi agora a data. Então vamos ver o soquinho de Kipchoge e Danielzinho Nascimento. Muito bem, agora vocês se situaram quem é. Danielzinho teve lá nas Olimpíadas, foi a segunda maratona dele da vida. A primeira dele tinha sido no Peru, onde ele conseguiu o índice para maratona com 2 horas 9 e 4 segundos. Aí ele foi para maratona totalmente atípica, muito calor, né, lá em Tóquio, e ele teve um mal-estar e abandonou a prova. Ficou um tempão ali na frente, teve o soquinho Kipchoge ganhou depois com 2 horas 8 e 38, tá tudo anotado aqui, viu, gente? Por isso que eu tô falando tão rapidamente. E daí ele despertou, o Brasil ficou de olho nesse menino, fez agora meia maratona, já fez o melhor tempo na maratona em Seul, com 2 horas 4 e 51, e vamos fazer uma análise aqui agora de números para a gente saber aonde ele pode chegar. Falam aí que ele vai fazer a maratona de Berlim, porque o patrocinador dele é o mesmo da maratona e a tendência é que ele vá para uma prova rápida onde ele possa fazer um bom tempo, já que este ano ele fez Seul, então foi Seul agora foi no primeiro semestre, Berlim no segundo semestre, então encaixaria para ele fazer essa prova. E será que ele consegue um bom tempo? Mas vamos lá, eu fiz aqui no meu Excel algumas comparações para falar para vocês, tá? Então eu vou até ampliar aqui para eu poder mostrar um pouquinho para vocês. Ó, vamos lá, Daniel Nascimento fez a primeira maratona dele no Peru, né, que foi antes das Olimpíadas, foi 2 horas e 9. Lá ele teve uma média de velocidade, ó, vamos ver aqui, se vocês conseguem ver, estamos aqui, ó, 2 horas e 9, uma média de velocidade de 16,67. Depois ele fez 2 horas 6 e 11, uma média de velocidade 20 e 11 km por hora, e por fim fez Seul aqui com 2 horas 4 e 51, 20,2. O que a gente consegue ver com estes números aqui? As maratonas que ele fez até agora são maratonas que ele teve, lógico que são locais diferentes, mas são maratonas que têm os mesmos critérios, né? A temperatura é um pouco diferente, muitas vezes a umidade do ar é um pouco diferente, mas vocês percebem que ele foi melhorando ao longo do tempo, né? Com essas provas. E qual que foi essa melhora dele? Da primeira para a segunda, ele teve uma melhora de 2,24% de performance, na velocidade média. Na segunda para a terceira, ele teve 0,55% de melhora na velocidade média. Ou seja, da penúltima para a última, ele teve uma melhora de menos de 1%, 0,55%. A gente pode dizer aqui, até analisando o Kipchoge, por exemplo, que ao longo do tempo, Kipchoge também veio tendo uma melhora cada vez mais estreita, né? Se a gente pegar a primeira maratona do Kipchoge, ele fez a primeira maratona do Kipchoge, ele teve 2 horas e 5 e 30 segundos. Na penúltima na maratona que ele bateu o recorde mundial foi 2 horas e 1 e 39.
E a gente tem aqui a maratona de Tóquio, 2 horas e 8, que não dá para comparar porque foi uma maratona atípica, não tinha as condições ideais para tempo, tá bom? Mas um dado interessante é a gente, por exemplo, comparar Kipchoge na meia maratona, que ele fez em 2012, e o Danielzinho fazendo agora no Rio. Condições diferentes também, tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para comparar isso aí. Mas vamos comparar essas duas provas, a do Kipchoge, 2012, e do Danielzinho. O Danielzinho correu para 20,69 no Rio de Janeiro. A gente não sabe dizer se ele correu para fazer ou teria condições para fazer a melhor marca dele. Provavelmente não, por conta da prova. A temperatura não é tão favorável assim. Mas a gente vê uma diferença entre os dois, Kipchoge lá em 2012 na meia maratona e o Danielzinho, de quase 3%, 2,95%. Ou seja, Kipchoge foi quase 3% mais rápido do que o Danielzinho comparando meia maratona. E a gente, comparando eles ao longo do tempo, a gente pode perceber que essa diferença ela vai diminuindo. Então, ou seja, cada vez mais que você vai chegando perto do seu limite, essa porcentagem de melhora é cada vez menor. Mas como o Danielzinho ainda está começando, tem poucas as provas no seu currículo, né, de maratona principalmente, porque são só 4 participações, sendo que uma ele teve que desistir, que é a maratona de Tóquio, e as demais ele completou. A gente tem aqui uma informação ainda que não é o suficiente para a gente dizer o quanto ele pode melhorar, mas eu vou chutar aqui, ó. Vamos dizer que ele vai para Berlim, né? E ele vai tentar fazer uma melhor marca lá. O quanto eu acho que ele vai conseguir melhorar em Berlim? Eu fiz uma média dessas maratonas aqui, comparando, né? Como eu falei para vocês, a primeira com a segunda com a primeira, a terceira com a segunda. A gente tem aqui uma ideia. Vamos comparar, que eu não fiz aqui. Vou comparar a última maratona que ele fez com a primeira, só para a gente ver aqui quanto que vai dar essa diferença, para a gente ver se vai... Opa, pera aí que eu fiz errado aqui. É a última, vou comparar a última com a primeira. Então vai dar... Eu tenho que ver em valor absoluto aqui, gente. Calma aí que... a última ele fez uma média de velocidade de 20,22. A primeira ele fez uma velocidade média de 19,67. Então nós estamos falando de uma diferença de 0,55 valor absoluto. Vamos ver quanto que isso significa em porcentagem, tá? Em porcentagem, isso vai dar um valor absoluto de... Opa, isso aqui tá... Vamos ver em porcentagem, porque isso é importante a gente entender, né? 2,77. 2,77 é essa diferença da velocidade média da primeira maratona dele para a última maratona. Ou seja, eu acho que fazer uma média ficaria bem interessante. Eu acho que ele deve ficar em torno de 1,39% melhor em Berlim. Eu não falaria uma porcentagem, se tudo correr bem, se ele fizer bem a prova, se ele estiver bem treinado. Eu não falaria uma porcentagem superior a isso, do tipo como ele fez da primeira para a segunda, né? Nas primeiras a porcentagem deve ser sempre maior de melhora, depois vai ficar cada vez mais estreita. Então eu colocaria uma porcentagem comparando Seul com uma possível prova em Berlim de 1,39. Eu não falaria mais do que isso. Se ele melhorar muito mais do que isso, esse rapaz realmente é fora da curva. Muito menos do que isso, alguma coisa aconteceu durante a preparação. Então eu cravaria 1,39% de melhora, ou seja, uma previsão de tempo para Daniel em Berlim, se ele for realmente fazer, de 2 horas, 3 minutos e 47 segundos. De acordo com os números que eu vi aqui, se comparar ele com o Kipchoge, eu acho que é desumano. Kipchoge é fora da curva. Eu acho que hoje não temos ninguém para chegar no nível do
Kipchoge. Daniel deve chegar perto, mas ainda precisa mostrar mais para a gente dizer que pode um dia bater Kipchoge. Lembrando que Daniel é novo e tem esse potencial ainda. Mas eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham desta minha análise, dessa minha projeção de tempo para o Daniel em Berlim, se acontecer, e a opinião de vocês também. Valeu? Filhote de Grilo, você acha que eu fui bem nessa análise? Você gostou? Porque você me ajudou aqui, né? Eu levantei alguns dados, né? Ele me ajudou, o Filhote de Grilo me ajudou aqui levantando os dados. Então a gente fez um vídeo aqui diferente, que normalmente a gente não faz, mas que você pode fazer com os seus tempos. Você já fez com os seus? Fiz. Você fez? E daí? Fiz. Está lá no meu computador, só não vou se lembrar. Não lembra de cabeça? Esse não. Sou ruim com o número. Eu lembro de cabeça. Eu, por exemplo, da meia maratona para a meia maratona agora, da ASICS para a Poá, eu melhorei em tempo 6,66%. É bastante coisa. Bastante coisa, mas os amadores melhoram muito. A gente viu aqui, a gente comparou os nossos corredores que fizeram meia e fizeram maratona. Amador melhora muito, porque a condição climática ajuda, favorece. Muitas vezes você tem outros fatores interferindo na preparação, que é diferente do atleta, que ele tem que estar tudo muito regradinho. Então, essas diferenças elas são muito mais estreitas no atleta de elite, né, do que o amador. O amador bem treinado também começa a ficar estreito, tá? Eu posso dizer isso para vocês. Beleza, gente? É isso. Até o próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários as percepções de vocês, a ideia de vocês. E eu te vejo por aí. Tchau!